Deus, obrigado por essa noite, Pai, obrigado por esta quarta-feira, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor Deus, aprendendo um com o outro, Pai, podendo compreender mais aquilo que o Senhor quer para nós, ó Pai. Então nos ajuda, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para que a gente possa compreender bem o que está sendo dito aqui, o que será falado aqui. Te peço que o Senhor abençoe aqui os pastores que irão conduzir esse momento aqui de fala, Deus, e que a Tua graça seja derramada sobre todos nós. É que eu te peço, te louvo e te agradeço. Amém, amém, amém. Então, hoje a gente vai falar sobre disciplina. E é um tema que muitas vezes quando a gente olha para esse nome disciplina, a tendência é olhar para ele muito mais como uma punição, não é verdade? Quando você fala disciplina, aí é como se fosse punir alguém. Mas quem é pai aqui sabe que quando nós disciplinamos nossos filhos, não é porque nós queremos punir os nossos filhos. É porque nós queremos o quê? Corrigir os nossos filhos. Acho que punição seria não corrigir, porque lá na frente a gente não sabe o que é que ia acontecer. Então o correto é a gente disciplinar, porque a gente está corrigindo e aí nós não estamos punindo. E assim também é na igreja. Então quando a gente fala disciplina na igreja, às vezes, meu Deus, está falando de punição para um membro. Não é bem isso que a gente quer falar, mas a gente quer falar de correção. Imagina nós somos um só corpo, né? Eu sou braço, você é perna, você é mão, outro é dedo, outro, enfim. Nós fazemos parte de um só corpo. Então a gente tem que andar em harmonia. E por andar em harmonia, nós temos esse papel, enquanto irmãos que nós somos. Isso não cabe só à liderança da igreja, a gente vai falar mais sobre isso. Isso não cabe só aos pastores, mas a nós que fazemos parte do corpo, andar em harmonia e entender sobre esse tema, sobre disciplina, para que a gente possa, quem sabe, confrontar um irmão quando for necessário. Tá bom? Então, um pouco disso que a gente vai trazer hoje. Disciplina, o que, quando, por quê e para quem. Quero saber aí quem é que vai começar esse papo com a gente. Pastor Hamilton, fala aí para a gente um pouco sobre... Você vai abordar um pouco sobre a sociedade, né? Como a sociedade de hoje lida com isso, lida com os limites, né? É um problema hoje. Boa noite, gente. Continuo sendo Hamilton. Prazer estar com vocês, né? A comunidade de Jesus, Igreja de Jesus. Trabalhamos hoje bastante, né? A gente fez os nossos afazeres. Estamos aqui hoje como igreja, nos reunimos, nos congregarmos, como Hebreus 10, 25 diz, e hoje nós damos continuidade à conferência de líderes. Quem estava lá? Conferência. Foi bom demais, né? Tempo precioso aí. E nós estamos agora nos desdobramentos, tá? E trabalhando hoje um tema fundamental, inclusive para a sua própria casa, né? Você deve ter filhos, ou já teve. Cuidado com filhos pequenos, adolescentes, jovens. Então, os princípios são os mesmos, tá? Para a educação de filhos também. Mas a gente quer trazer do ponto de vista da Igreja de Jesus. E eu quero trazer um começo de conversa aqui, como a sociedade de hoje lida com os limites. A coisa do que a gente já perdeu de mão da sociedade, o que pode, o que não pode, as regras, nós não temos mais absolutos, tudo é relativo, tá? E aí, eu diria que os limites começam em Deus. Deus estabelece os limites para o próprio ser humano no Gênesis, quando ele diz que da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam comer. Então, já partimos do princípio que o ser humano precisa de limites. E Deus estabelece o limite como princípio para o homem obedecer, e o limite traz a ideia do certo e do errado. Não é? O limite traz o princípio do que pode e do que não pode. Mas o limite aí não é um mero pode e não pode. Porque Deus estabelece o limite como um princípio do ser humano para viver a obediência e a comunhão com Ele, que é santo. Deus é santo. O caráter de Deus é santo. Então, o ser humano tem limites, né? Nesse sentido da obediência a Deus. E aí eu quero trazer 3 maneiras da gente conduzir aqui e tratar os limites na sociedade. A sociedade trata dessa forma. Primeiro é a anomia. Não é necessário ensinar limites, pois todos somos livres. O ser humano nasce do ponto de vista da anomia. O que é anomia? Não tem lei, né? Jean Piaget, que é um psicólogo
pedagogo suíço, ele diz que a evolução e desenvolvimento humano parte da anomia, quer dizer, a criança nasce sem lei, passa pela heteronomia, que é a lei dos pais, né, da sociedade, para chegar à autonomia, ele ser a sua própria lei. Esse é o grande desafio. Essa é a maturidade, quando eu tenho em minha capacidade da autonomia. Mas as crianças, os jovens, a sociedade tem ensinado que a gente pode deixar as crianças serem criadas aí, né? Deixa a vida me levar, como diz o sambista. E nós estamos colhendo os frutos de uma sociedade sem lei, sem princípios nenhum. Na igreja também. Às vezes as pessoas acham que a igreja, como diz o Matuto, é a casa da mãe Joana, né? Então pode tudo. Não, não é o princípio bíblico, não é a anomia. Nós temos leis e princípios. Está aqui na sua mão o código de ética do reino de Deus, a sua palavra, né? De um outro lado, o abandono. Diante do ativismo de uma sociedade maluca, as pessoas, sociedade, têm abandonado o estabelecimento de limites. Cada um cuida de si mesmo. E Deus de todos, né? Esse é o métier das nossas casas. Eu lido com isso porque sou professor também. E os frutos de um abandono da família em relação ao estabelecimento de limites vão bater na escola, né? Bate na família, mas vai bater nos bancos da escola. E se a escola provavelmente não resolver, vai bater na cadeia, vai bater numa instância de confinamento social, tá? Então, o abandono também não é o princípio bíblico. O outro princípio também que não é o bíblico é a ditadura. Pais ditadores, líderes religiosos ditadores. Eu decido por você, olha aí. Então é um certo tipo de ministério ou de vivência eclesiológica coercitiva, né? Pela coação. A gente vê isso muito nos líderes religiosos, mas também não é isso. Eu decidi, né, os líderes religiosos decidem a roupa que você veste, a comida que você come, o programa que você assiste. É muito fácil você dizer, não assista, não faça, não pode, né? Mas isso é uma liderança ditatorial e você não ensina. No momento em que você abre brecha, o indivíduo vai lá e burla a lei. Você já ouviu histórias, por exemplo, de igrejas do interior que não pode assistir televisão, aí o pastor vai visitar, a irmã coloca a televisão dentro do guarda-roupa, né? O pastor chegou à santidade, né? Quando ele vai embora, eu tiro de novo e assisto. Não tem problema nenhum. E o último seria o paternalismo, né? Então, tanto na igreja como em casa, a gente pode viver uma educação cristã paternalista. Coitadinho dele, ele não fez por mal, né? Então deixa para lá, ele pecou, está tudo certo. Afinal de contas, o dízimo dele é alto, não é não? Então, principalmente as igrejas em que valorizam demais essa parte financeira, o irmão que tem uma receita muito alta, a gente não vai chegar tão perto dele, né? Vocês estão rindo, mas é isso, pessoal, certo? Então é uma educação, uma liderança paternalista. Mas olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27, 5 e 6. Ó. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Então, os abraços aí que não confrontam, né, que passam a mão no erro, esses abraços não são expressão de amor, viu, Euri? Acho que é mais ou menos isso. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode caminhar agora pensando no conceito da disciplina. É interessante na fala, você falando sobre essa questão de limites, regras, vamos dizer assim, leis, como a sociedade, como o mundo todo é regido por leis parecidas, e a gente sabe, né? Então, não roubar, não matar, ser esposo de uma só mulher, né? A questão, isso aí é até crime, né? Se você em vários países, né? Não só em alguns países. Mas tudo isso a gente encontra aonde, gente? Isso tudo vem da onde? Por mais que a sociedade abandone a Deus, mas isso tudo tem uma fonte bíblica que colocou isso lá atrás, né? Só que o povo abandona Deus, não quer saber de Deus, mantém a
essas regras colocadas por Deus. Mas como é que lida com elas se não tem um conhecimento de Deus, se não conhece Deus, né? Mas tudo bem, é quem está lá. Agora nós que estamos aqui, que conhecemos a Deus, que temos o conhecimento de Deus, o que é então essa disciplina bíblica? Se a gente tem conhecimento da palavra, então como é que a gente pode trabalhar melhor essa disciplina bíblica? E aí, pastor Daniel? Boa noite. Que bom ver vocês por aqui. Pois é, Uri, antes de talvez chegar o Hamilton já deu essa introdução que é extremamente pertinente e importante, né? Quando você vê a revelação, que ela é uma revelação progressiva, né? Você começa a compreender que Deus é primeiro um Deus criador, depois é um Deus que chama um povo, depois que Ele chama esse povo, Ele dá uma identidade a esse povo, e ao dar identidade a esse povo, como é que essa identidade se manifesta? Nas leis que esse povo recebe, ou seja, do próprio Deus. Então, a lei que Deus dá é uma identidade do povo. Só que essa lei, na lei ela vem aquilo que se você quebrar, você vai pagar, porque é a proteção que Deus dá. Então, a lei ela não é algo ruim. Então, primeiro partindo desse ponto do Antigo Testamento, para entender que Deus no Antigo Testamento, Ele disciplinava para que o povo pudesse entender que aquilo que Ele está dizendo, aquilo que Ele está direcionando, é a vontade absoluta e soberana de Deus, mas para que o povo venha entender o que é viver para Deus. Então, por exemplo, né, Deus não deu asas para o homem, então se o homem pular de um prédio, ele está quebrando uma lei aí, né? Oi? Está quebrando a lei da gravidade. Qual é a consequência disso? Rapaz, ele vai estatelar, vai se quebrar, ele vai possivelmente morrer. Então, só para entender que o papel da lei, ela vem não em termos punitivos, no sentido de que, rapaz, eu vou te podar, você só vai até aqui. Porque, geralmente, pessoas que se convertem a Cristo e quando chegam ao cristianismo, a primeira coisa que elas pensam é, agora eu não posso mais, eu tenho que parar de fazer isso, aquilo e aquilo outro. Porque na cabeça dela, ela vem para uma outra religião, onde a ideia é que, enquanto você fazia aquilo, você estava mal com Deus. Enquanto você deixa de fazer, você vai acertando as contas com Deus. O Evangelho não é isso. Então, Deus chama esse povo, estabelece leis, dá leis ao seu povo, mas lá também Ele disciplina. Tanto que a disciplina no Antigo Testamento, como era? O povo morria. Nossa, que negócio pesado. Deus instituiu a pena de morte então, pastor? Como é isso? Mas assim, Deus institui lá, rapaz, é até aqui. Por quê? Porque Deus estava dando limites ao seu povo, para o seu povo entender e aprender sobre Ele mesmo. Então a ideia é, vocês vão conhecer esse Deus que é santo. Então aqui a gente já começa a entender um pouco o que é a disciplina bíblica, né? Então a disciplina bíblica, ela vem também, aí no Novo Testamento ela acontece de maneira muito forte. Qual é a primeira disciplina mais pesada quando a igreja nasce? Ananias e Safira. Primeiro ato disciplinar de Deus, de Deus, agora quando a igreja nasce. Ananias e Safira morrem, porque eles fazem algo que imagina só a igreja iniciando, se deixa ali a revelia, se deixa ali, se deixa o trem livre, andar, passear, rapaz, as pessoas vão compreender mais uma vez a graça de maneira errada. Então Deus traz um exercício de disciplina pesado. É tanto que a Bíblia fala que a igreja se enche de temor. Então, só que agora aí Deus vai ampliar, é a progressão da revelação. E agora nós vivemos numa comunidade, então refletindo um pouco aquilo que o Antigo Testamento veio. Agora é o cuidado mútuo, né? Agora eu cuido do Hamilton cuida de mim, o Euri cuida de mim, eu cuido do Euri. E assim a gente vive essa comunidade que cuida uns dos outros. Então a disciplina, ela é o cumprimento dos mandamentos recíprocos. Então, diante da comunidade, quem é responsável pelo outro não é o pastor, quem é o meu próximo sou eu sou o próximo. Eu sou o próximo daquele que está doente, que está reclamando, que está em pecado. Então, o que tem acontecido? Pessoas
talvez que vem de uma experiência ruim de outras comunidades, e talvez viveram um processo, ouviram um processo de disciplina, talvez aprenderam de maneira muito ruim, tiveram essa impressão de que, rapaz, é um negócio absurdo, não pode ter. Só que não, de maneira nenhuma. A disciplina para o povo de Deus é um exercício de amor de Deus para com o seu povo. Então, porque eu amo, o Euri começou falando sobre isso, porque eu amo meu filho, eu vou discipliná-lo. E tem muito amor nessa disciplina, tem lágrimas. Eu vou disciplinar os meus filhos, dou uma palmada, duas nele lá, mas tem lágrima, o coração está partido. Por quê? Porque eu estou prevendo, eu estou evitando que ele vá para um caminho mau. Então assim, Deus não é um Deus segundo a nossa própria ótica. Qual é a nossa própria ótica? Mas não tem maldade. Hamilton falou, não, ele não fez isso por mal, de maneira nenhuma. E aí, deixa eu ler aqui 2 textos. Tem um texto de Tessalonicenses aqui, que vai dizer o seguinte, 1 Tessalonicenses 5,14, eu acho que vai aparecer aí. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Está aí o texto? Está não. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados. Opa, o cara lá o cara está em adultério, o cara está deixando a mulher. O cara decidiu agora que ele vai viver só, que ele vai ser o solteirão e não vai resolver as coisas. Quem é que está perto desse cara e vai dizer, rapaz, espera aí, que história é essa? Você não está vivendo de acordo com o Evangelho. Lembra quando Pedro está chegando lá e está na reunião lá e tem gentios junto, ele está comendo lá com os gentios. Quando os da parte dos judaizantes, os judeus chegam, Pedro vai se afastando, porque ele ficou com medo dos judeus, os judaizantes chegarem e condenarem ele. Então ele dá uma dissimulada ali, vai saindo. Aí Paulo olha e diz assim, rapaz, eu vou ter que repreender esse cara na lata. Esse é um princípio que deve valer para nós todo o tempo, que é, eu preciso cuidar do meu irmão. Então a disciplina, ela é de fato esse mandamento de obediência, é esse lugar onde eu, em obediência a Deus, cumpro os mandamentos recíprocos. Então o texto vai continuar dizendo, advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos. Aí ele vai dizer algo lindo, ele não vai terminar só na advertência, na ajuda, mas ele termina dizendo que nós devemos ser pacientes, temos que usar de paciência. Então, esse é um dos textos. Agora deixa eu ler um texto aqui de Salmos, que é interessante esse Salmo, Salmo 99, verso 8. Anota aí para você ver, ou se você tiver Bíblia, abre aí. Salmo 99, 8 diz, ó Senhor nosso Deus, Tu lhes respondias, eras para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam. Olha aí o que Deus está falando. Ei, Deus não castiga. Castiga? A Bíblia está falando aqui. Mas o método de castigo de Deus, que a gente chama de disciplina, é esse método que eu vou receber para que eu seja humilhado, quebrantado, me arrependa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Já, mas é só para deixar esse texto aí de Salmos, e tem um outro texto de Salmos aqui, que é o 94, 12. E aí a gente termina, eu passo para a fase. Então, diz assim, feliz é aquele a quem disciplinas. Nossa! Então, a disciplina, ela tem um efeito. Qual é o efeito que a palavra de Deus está dizendo? Qual é, gente? Felicidade. Então, a disciplina, ela não é de maneira nenhuma algo para te destruir. Ela é algo para te trazer felicidade. Ela te leva ao caminho de Deus e ela faz com que você agora conheça mais o caminho de Deus, você aprenda. É tanto que você vai ver Salmos de Asaf, por exemplo, Salmo 73, ele sofre demais, ele chega lá no final e diz, eu entendi o porquê eu passei pelo sofrimento. Você vai ver Jó passa por tudo aquilo,
E tem uma ligação do Novo Testamento, a gente vai chegar num texto já de 1 Coríntios 5, e tem uma ligação do entrega a Satanás, né? A gente vai explicar já, mas é o texto usado lá em Jó, quando Deus diz assim: pois Satanás, eu vou deixar Jó em tuas mãos, só não toca na alma dele. O que acontece com Jó depois de todo aquele período, irmãos, é algo tremendo. Jó passa por tudo aquilo e quando termina ele não quer saber a resposta do porquê Deus fez aquilo, ele só quer adorar a Deus. Olha o que acontece. Ele começa a questionar na disciplina, ele está perguntando por quê. Mas quando Deus aparece, e quando ele olha para Deus e ele conhece mais a Deus, ele não quer mais saber a resposta. Agora ele quer adorar a Deus. Ele está dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Então o efeito disciplinar, a disciplina bíblica, ela é um cumprimento dos mandamentos recíprocos de exortação de uns para com o outro. Agora, ela precisa ter como base a palavra de Deus, certo? Ela tem que ser baseada no amor de Deus, e ela tem que ter em vista o amadurecimento do cristão em Cristo. Ou seja, não pode ser de qualquer jeito. Eu não posso aqui pensar na disciplina como: rapaz, deixa aí, e de maneira nenhuma. Eu tenho que usar o critério, a palavra de Deus. Eu tenho que lembrar do amor de Deus que restaura todas as coisas. Eu tenho que lembrar que isso vai fazer com que aquele irmão que está desviado, está negando Cristo com os seus atos, ele possa se arrepender e aí sim caminhar mais e mais para a maturidade em Cristo. Acho que é isso, só para... Valeu, pastor. É muito interessante essa construção que o Daniel fez, até porque quando a gente olha, por que é que Deus colocou as leis, por que é que Deus colocou esses limites, é sempre pensando no coletivo, é sempre pensando no seu povo. As leis foram colocadas para o seu povo, não para um indivíduo. Você pega os 10 mandamentos, por exemplo, você vai começar a ter um único Deus, adorar somente a Ele, não falar o nome dele em vão. Os 3 primeiros. Você pega do 7º até outro, tem a ver com a sua relação com o outro. Até o sábado tem relação com o outro. Era guardar o sábado porque tinha que o animal descansar, tinha que o servo descansar e por aí vai. Então, sempre em relação ao outro. Então, quando você fere o outro, aí você está ferindo o corpo, aí sim, necessita-se aí de uma disciplina, vamos dizer assim, né? E aí então vem a pergunta, né, para conectar aí, quando é que essa disciplina bíblica ela deve ser aplicada, então? Joia. Eu vou recuperar aqui a última palavra-chave, né, que é amadurecimento. O texto é de Provérbios 4:18, que fala que a vereda do justo é como a aurora, né, que vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Então a maturidade tem a ver com crescimento espiritual e a disciplina contribui para o crescimento espiritual. Quantos de nós, né, não recebeu uma palavra, por exemplo, de exortação de um irmão, de uma coisa que você estava fazendo errado, ou com a esposa, ou com a sua própria vida, ou com o filho, e você deu meia volta e mudou, e você amadureceu, né, você cresceu. Então, a disciplina tem a ver com maturidade, com desenvolvimento da fé, tá? E aí você pode questionar pessoas que são ao seu redor e nunca falam nada quando você está fazendo alguma coisa errada. Essas pessoas, segundo Provérbios 27, 5 e 6, elas não lhe amam. Porque quem ama, disciplina. Então, com base na palavra de Deus, que é o nosso referencial, e o amor de Deus, porque Paulo diz que nós temos que falar a verdade em amor. Você também não vai escatitar o irmão que está errado, né? Detonar ele. Não, a Bíblia fala para você falar a verdade em amor, né? Mas quando a disciplina bíblica deve ser aplicada? Veja aí. Segundo a palavra de Deus, a disciplina bíblica deve ser aplicada mediante desvio de comportamentos, manifestação de falhas de caráter ou pecados contumazes, nós vamos ler Gálatas 6:1, que firem os princípios da palavra de Deus, né? Da comunhão com os santos e o testemunho de Jesus na sociedade. Vamos lá, Gálatas 6:1, olha aí, ó. Vocês podem acompanhar comigo a leitura, tá? Quase que espadas para o ar. Você já brincou de espadas para o ar? É legal, né? Aplicativos para o ar. É. Já achei aqui. Gálatas 6:1 diz assim, ó: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com
Mansidão. Olha aí, ó. A verdade em amor, falar com mansidão. Mas se você está vendo o seu irmão errar, você tem que chegar junto. Ezequiel 33:11. Se você vê o ímpio no seu caminho e não o alertar, Deus vai pedir o quê? A sua mão. A responsabilidade é sua, né? Não vem dizer para nós, pastor, aquele fulano de tal estava lá na balada, ó. Como é que você sabe hein, que ele estava lá? Não é não? Quer dizer, você que está perto é o olho de Deus, é o abraço de Deus, é o colo de Deus para aquele irmão para chegar junto e dizer, cara, você está errado. Você só não é o ponto fraco de Deus, né? Não é? Só não é, né? Aí não. Então, mas veja, grosso modo, todos nós somos pecadores, mas a Bíblia está falando de um desvio de caráter claro que nós precisamos tratar uns com os outros, né? Desvio de caráter ou pecados contumazes que firam os princípios da palavra de Deus. Grosso modo, os nossos GRs, o CR, é como se fosse uma roda autodisciplinar, eu diria, né? A roda de partilha já é um processo de autodisciplina, em que você, diante da palavra de Deus e da igreja de Jesus, confessa os seus pecados, né? Tiago 5,16. Confessar os pecados uns aos outros para ser curado. A disciplina bíblica aqui é aplicada diante de pecados contumazes. Então o cara está insistindo no erro, né? Por exemplo, 1 Timóteo 1,3, vamos ler também. Carta de Paulo a Timóteo. 3. Lê aí, pastor, para nós. 1 Timóteo? Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinassem coisas contrárias à verdade. Muito bem. O irmão está ensinando besteira no GR. Irmão, chega aqui, vamos conversar, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre os passos, mas coisas que estão ferindo a palavra de Deus. Gálatas 1,8. Se alguém ensinar um outro evangelho que seja anátema. Então, o nosso IGR, a gente tem que tomar o cuidado para que esses princípios da palavra de Deus não sejam feridos. Se alguém começar a ensinar qualquer outra doutrina que não a palavra, é passível também de disciplina. Então, pecados contumazes, erros doutrinários e ainda questões em relação à comunhão dos santos. Aí é Mateus 5, 23 a 24, que diz que se você tem alguma coisa contra o seu irmão no momento da oferta, vai lá com o seu irmão, resolve, e daí você vai e faz. E eu gosto desse texto, Hamilton, só que esse texto ele diz assim: se você for ofertar e lembrar que o teu irmão tem algo contra você, é o teu irmão. Ele vai dizer, não é você, eu estou aqui ofertando e lembrei que eu tenho eu tenho coisas contra o Marquinho. Não. Que aí pressupõe que, rapaz, eu já preciso fazer isso. É o normal. Poxa, eu vou ofertar aqui, deixa eu me acertar lá. Mas a questão aqui é investida. Ele vai dizer, se o teu irmão tem algo contra ti, você tem que parar e ir até ele. Já pensaram sobre essa via que o texto nos ensina? Porque ele está dizendo assim, não, mas o cara foi ele foi um ladrão, o cara me extorquiu, o cara me magoou, rapaz, o texto está dizendo assim, rapaz, não importa se ele tenha matado, sei lá, teu filho, alguma coisa, ele está dizendo assim, vai lá, você tem que ir. Por quê, irmãos? Porque nós somos os receptores do Evangelho da Graça. Então, quem vive o Evangelho da Graça, sempre dá o primeiro passo. Porque a graça, ela me destrona de mim mesmo. A graça, ela me tira do trono, porque ela me fez compreender quem eu sou, quem eu era, quais eram as consequências dos meus pecados, e agora quem eu sou. Então isso muda tudo, muda a perspectiva, porque agora eu não preciso esperar que o outro peça perdão, mas eu tenho que ir atrás e pedir perdão. Perfeito. E aí a gente ilustra com a parábola do credor infiel, né? Então o cara devia uma mixaria, na verdade ele devia um grande dinheiro, né? E foi perdoado pelo rei. Na sequência ele encontra um trabalhador e devia mixaria, ele não perdoa. Quer dizer, nós fomos perdoados de tanta coisa. E aí nas relações humanas, e a gente vive relações humanas o tempo todo, em casa, com a mulher, com os filhos, com
com a vizinhança, não é? No trabalho. As relações humanas, gente, elas trazem complicações para nós, às vezes a gente se arranha, não é não? Provérbios fala, né? Provérbios 27 fala que o amigo fere o outro, né? Nesse atrito aí que a gente acaba amadurecendo. Então as relações humanas muitas vezes têm atrito. Então você tem que estar com perdão na ponta da língua o tempo todo, tá? Então esse é o conceito. E além disso, quando a pessoa não está dando testemunho de Jesus, lá em 1 Coríntios 5, 1 e 2, olha o que está acontecendo. Pesada a situação. Já aconteceu isso no seu GR ou não? Vamos ler lá. 1 Coríntios capítulo 5. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte, ó, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. O negócio estava pesado, hein? A ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha aí, o cara estava tendo relações com a sua madrasta. E uma questão moral dentro da igreja, e estava todo mundo calado. Paulo diz, está errado isso aí. Então, a pessoa está passiva de disciplina quando está andando fora dos padrões da palavra de Deus. Tá? Essa é a condição. Não é uma condição de que nós estamos em pecado, vivendo somos pecadores, estamos vivendo em restauração. Não é essa a condição. Porque todos nós somos pecadores e estamos andando em restauração. A disciplina bíblica é aplicada quando alguém está contumaz no seu erro. Amém, gente? Essa é a questão. Até porque a cidade de Corinto, ela tinha muita questão da idolatria, a promiscuidade era muito forte, né? E aí você inicia uma igreja e essa promiscuidade vai para dentro da igreja, o que é que vai diferenciar essa igreja dos templos pagãos e mitológicos que já estavam presentes? Nada. Então teria que ser barrado já ali para que o evangelho ele continuasse a crescer, continuasse a frutificar. Essa situação, perdão, Yuri, é tão forte essa situação de Paulo, porque ele está longe, ele ouve, e é um pecado tão escancarado e ninguém fez nada. Talvez ele fala sobre orgulho, né? Talvez o povo estava orgulhoso porque estava abraçando o cara. É pecador, mas vamos abraçar, vamos amar. Não sei se acontece no teu GR, irmão. Mas de vez em quando a gente ama tanto o cara, e o cara é um canalha, é um pecador, é um cara que nega Jesus com tudo, mas a gente está amando, a gente está se orgulhando porque a gente está amando. Nessa hora não é hora de amar, não, é hora de bater, irmão. É hora de dizer, meu irmão, sai, tira, paz, porque tu não está andando de acordo com o evangelho. Então essa situação de Paulo aí está usando de ironia, ele está falando para vocês estão orgulhosos, né? É uma palavra irônica nesse contexto, que parece que o povo está olhando, está dizendo, não, mas deixa aí, né? Vamos botar panos quentes aqui que está tudo certo. Ele está dizendo, não, pode tirar esse cabo e entrega a Satanás. É a mesma conotação daquilo que Deus fez com Jó, mesma coisa, entrega a Satanás. Por quê? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a ideia é que, rapaz, esse cara vai apanhar, até que ele consiga quebrantar o coração e voltar para o Senhor. E acontece isso na segunda carta, ele restaura o irmão, né? Segundo os Coríntios capítulo 2, verso 1 em diante, ele diz que esse irmão já sofreu bastante, e a igreja de Jesus devia restaurá-lo à comunhão. Então, esse cara se arrependeu. Então, a disciplina bíblica cumpriu o seu papel, né? E é interessante falar sobre isso, porque aconteceu algo recente também no meu convívio, e a pessoa aflorou o seu pecado, cometeu uma grande falha, e eu cheguei, enquanto irmão, enquanto amigo, enquanto líder, não para poder acolher o pecado dele, mas confrontar esse pecado e dizer assim, cara, agora tu precisa, tá toda segunda-feira lá naquele Celebrando a Restauração, a gente tem uma ferramenta que ajuda a trabalhar isso aqui. Agora tu também precisa abrir mão do teu serviço voluntário. Então, é uma certa disciplina, mas por amor a ele, para que ele possa ser restaurado, para que ele possa voltar a servir no corpo como sempre serviu, e que continue firme na igreja, que continue caminhando
eu continue caminhando na igreja. A não ser que ele diga, não quero saber, não quero viver no pecado. Aí, meu irmão, então aí é outra situação, né? Então aí já... Uma coisa é o soldado ferido, né, gente? O soldado ferido precisa ser tratado, precisa curar, precisa pausar, né? Outra coisa é o pecador inveterado, louco, que quer viver do seu jeito. Aí nós temos duas maneiras aí de tratar, né? Uma a gente não tem o que fazer, a outra a gente está junto e caminha, como a gente vai falar, né? Tem outra pergunta aqui. Por que a disciplina bíblica precisa fazer parte da vida da igreja? Pronto, acho que a gente já, entre as conversas, a gente já foi citando aí. Já respondeu um pouco sobre isso, né? Mas a gente precisa... Mas tem algo que caracteriza, assim, exato, que dê para a gente deixar mais pontual, assim? Sim, com certeza. Texto de Hebreus 12. A gente vai para lá. Antes de tudo, de Hebreus 12, eu só ler esse texto para vocês. A Salmo 101, a partir do verso 5, diz: não tolerarei quem difama seu próximo, não suportarei presunção nem orgulho. Isso daqui é alguém que anda com Deus, o salmista andando com Deus, e está dizendo: rapaz, quiser falar do outro, eu não tolero. A gente tem sofrido com algo que é assim, a gente vê o irmão, a gente sabe que o irmão não está legal, o irmão está em adultério, está fazendo coisa errada, mas a gente fala sempre o outro: rapaz, deixa eu falar um negócio aqui para tu orar. O salmista, ele é radical nesse ponto, ele está dizendo: rapaz, não fala, eu não vou tolerar que você difame o outro. Isso daqui é um pouco do eco daquilo que o Novo Testamento vai trazer mais luz na reciprocidade, né? Na vida comunitária, que é: não, irmão, eu sou responsável pelo meu próximo, eu cuido dele, e se eu tiver consciência de que aquele cara não está bem, eu vou então, de fato, ajudá-lo, tentar ajudar. Então, para que a disciplina, para quem é a disciplina da igreja, né? A disciplina, ela é para o membro da igreja, ela é para o membro, para aquele que diz assim: ei, eu sou crente agora, tomei uma decisão por Jesus, eu quero me submeter a Cristo. Então a disciplina é para todo aquele que se diz crente em Jesus, né? Para todo aquele que é filho de Deus, salvo em Cristo e membro da igreja local. Aí a gente vai para Mateus, antes de ir para Hebreus, vamos para Mateus 18, texto muito conhecido, é um texto que a gente usa aí, já foi, acho que citado aqui pelo Hamilton, né? Pouquinho, mas esse aqui é e a gente vai só ler de 15 a 17, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas ele diz assim: se um irmão pecar contra você, aí aqui ele está subentendido que esse é alguém que faz parte da comunidade da fé, se um irmão, né? Não é se um gentil, se um pagão, é se um irmão. Então, nós estamos aqui na mesma fé. Com ele em particular, fale com ele em particular e chame a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Então, é muito lindo isso aqui. Esse cuidado que a gente deve ter com o outro, que é assim: rapaz, eu estou vendo meu irmão, então deixa eu chamar ele aqui no canto, vamos conversar. E essa conversa, ela tem que ser regida por aquilo que a gente já leu aqui. Segundo a palavra, lembrando do amor de Deus por nós, e a palavra, o amor de Deus por nós, e tentando levar o irmão para parecer mais com Cristo, para a maturidade. Então tem sempre que ser nessa base. É recuperá-lo, não é ficar jogando o pecado na cara dele, né? Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhos. Então, mais uma vez, esse é um membro da fé, um irmão em Cristo, então ele faz parte de uma comunidade, e aí a gente vai chamar outros irmãos que ele deve conhecer com certeza, aqui faz parte da vida familiar, diária da comunidade, e vamos lá, porque o irmão José ali está com um problema ali, a gente vai conversar com ele. E ainda que ele seja inevitável, aquele que provoca, estou aqui 15, né? Pronto, 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo um dos outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Aqui tem um pano de fundo, a gente não vai entrar,
mas tem uma ideia baseada lá no Antigo Testamento sobre 2 ou 3 testemunhas, né? E se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Pronto. Então nós temos etapas que devem ser cumpridas antes que cheguem a nós pastores. Então isso é um ato pedagógico, mas é um ato também que acaba que livrando o membro e aqueles que estão tentando cuidar de conversas frustrantes, de fuxico, de problemas maiores. Isso livra bastante, porque às vezes o cara ele vai ter um problema lá e vai a comitiva toda, o GR todo, e aí ele vai exortar, está aqui, rapaz, nós estamos com o GR aqui, eu quero te dizer, meu irmão, que a gente vê aqui, porque a gente ama muito. Ele já quebrou o passo, ele já agiu de maneira errada, equivocada, então aquilo pode trazer consequências muito, muito sérias e ruins na vida daquele que está sendo exortado, porque a nossa base é a Bíblia diz, vai lá com o teu irmão, para o teu irmão. E eu acho interessante que no último ponto ele vai dizer, então se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como um gentil ou como cobrador de impostos. O que quer dizer isso aqui? Qual é a ideia por trás, né? Ele está dizendo assim, rejeita o cara para sempre. Está dizendo, deixa ele aí, meu amigo, a gente não vai mais considerar. Ao meu ver, isso daqui é uma ideia de que esse cara que passou por todo esse processo e não ouviu, ele precisa ouvir o evangelho de novo. Ele precisa ser exposto à verdade do evangelho, porque parece que ele não entendeu o evangelho. E a ideia que me parece ser, por quê? Por que é que eu penso que é dessa forma? Porque logo à frente tem a parábola sobre a importância do perdão. Quanto eu devo perdoar? Se é 7, se é 70 vezes. Então me parece que o ponto não é fechado aqui em deixar o cara a revelia e deixa que ele... Mas rapaz, eu preciso agora então caminhar, te tratar como alguém que não é crente, e aí te apresentar o evangelho de outra forma. Então vou deixar o nosso teólogo aqui, vai... nosso pastor Hamilton, mas é só para trazer Legal. essa coisa aqui, depois que vem a importância do perdão, e aí vai falar algo bem drástico mais à frente, quer dizer assim, rapaz, você tem que perdoar quantas vezes ele vier te pedir perdão, então não tem limite para isso aí. Você precisa ser alcançado por Jesus de novo, até porque Jesus alcançou os gentios, Jesus alcançou o cobrador de impostos, então se eu digo que ele tem que ser tratado assim, é porque você precisa ser alcançado por Jesus, cara. Certeza. Então, ainda nesse aspecto de quem, tem um texto muito lindo de Hebreus capítulo 12, verso 7, né? Diz assim, ó, porque a disciplina bíblica é para os filhos de Deus. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Em alguma tradução diz bastardos, né? Então a disciplina de Deus é para os filhos de Deus. Jó foi disciplinado por Deus, né? Ele diz, no final da história, quando ele passa pela disciplina e amadurece, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O processo de disciplina leva o servo de Deus à maturidade. Davi foi disciplinado de maneira... Bem, a vida toda, né? a vida é P. Pastor Hamilton, quando a gente está falando de igreja evangélica, né? Lógico, então falando disso, né? Falando de igreja evangélica, tem alguma coisa voltada aí para a questão o que é que pensou os reformadores, o próprio Lutero, Calvino, alguma coisa, trazendo isso também para nós aqui, pensando enquanto igreja evangélica? Tem sim, e aí a gente trabalha agora porque a disciplina bíblica deve ser exercida e ela faz parte da igreja de Jesus. Por que a disciplina faz parte, né? Primeiro, a disciplina bíblica é uma das 3 marcas da igreja verdadeira de Jesus. Os reformadores postularam, né, e aí Calvino disse que uma igreja verdadeira tem 3 marcas. Vamos ver se a nossa igreja passa nessas 3 marcas aí, bora lá. Marca número 1, pregação fiel das Escrituras. Não é o que o pastor acha, não é o que o irmão acha, não é o que qualquer coisa acha, mas é o que a palavra de Deus diz. Esse livro, gente, que a gente estimula todos nós a lermos, né, diariamente, fazemos o nosso mapa, ela é a base de regra de fé de cada um de nós. Então,
Primeira marca de uma igreja verdadeira é que ela prega a Escritura tal como ela é, sem florear, sem tirar e sem colocar, né? Segunda marca, a administração correta das ordenanças. Jesus estabeleceu 2 ordenanças no Novo Testamento, que, a meu ver, são 2 dramatizações, né? São 2 ações pedagógicas de Deus para ativar nossa memória, tanto para a entrada na comunidade, como na permanência na comunidade até que o Senhor venha. Quais são elas? O batismo e a ceia, né? O batismo, a entrada, que a gente lembra que a gente morreu, foi sepultado e entregou a nossa vida para Jesus. Morte, sepultamento e ressurreição. E na ceia a gente lembra da morte do Senhor até que Ele venha, né? E a importância que a gente tem destacado no GR é que nós celebramos a ceia no GR. Ceia não é uma prerrogativa do pastor, do líder, mas é da igreja de Jesus. É você lá no seu GR fazendo isso, né? E a terceira marca é a disciplina bíblica. Então a igreja de Jesus tem parâmetros, tem liderança, a igreja tem endereço, né? Por isso que a gente não pode acreditar e defender uma vida sem igreja. Os desigrejados, né? O que são os desigrejados? Na verdade, os que não querem se submeter à disciplina, né? Então estão errados, estão caminhando do jeito que querem, e aí eles querem estar desigrejados para não ter ninguém que diga está errado, tá? Então, a disciplina bíblica é uma marca da igreja de Jesus, uma delas. E a segunda coisa, porque a disciplina bíblica deve ser aplicada, é que a disciplina produz mudança de caráter dos crentes. Olha aí, ó, Hebreus ainda 12:11. O que diz lá? Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza. Já aconteceu isso com você? Você estava errado, alguém disse, cara, vamos pensar nisso aí. Você ficou triste, né? É motivo de tristeza e não de alegria inicialmente. Porém, mais tarde, quando a emoção assenta, quando você põe a mão na cabeça, o que acontece? Os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Olha aí. Já aconteceu essa experiência no seu GR? Depois a gente vai ter o bate-papo aí sobre questões, né? Mas de um irmão que você conduziu, você administrou aquele momento de disciplina, não foi legal no momento, mas depois ele entendeu e Deus restaurou a vida dele. É para isso que existe a disciplina, é para trazer para perto, né? Inclusive o conceito de disciplina, ou de, eu diria a palavra exortação, né? O verbo paracaléu é chamar ao lado para animar. É por isso que Jesus é o Paráclito, Jesus é o nosso Consolador. É a mesma palavra usada para exortação. Então, exortar não é detonar uma pessoa. Exortar é chamar ao lado para animar. Olha aí o conceito de disciplina. Tem nada a ver com punição. Hamilton, deixa eu só colocar um ponto aqui, até para termos de, talvez, compreensão sobre quando a Bíblia fala sobre paz, né? Eu gosto muito desse termo que de Gênesis a Apocalipse você vai ouvir Deus falando sobre a paz sobre o seu povo, né? O shalom de Deus sobre o seu povo. E na nossa compreensão do toma lá da cá, é daquela compreensão de que, bom, eu pedi perdão, me arrependi, Deus vai apagar tudo e vai reescrever uma nova história, né? A gente canta muito isso. Mas essa ideia de Deus perdoar, ela não exime a consequência daquilo que eu cometi. Não existe isso. Mas ela me dá paz em meio às consequências que eu estou levando. Entende? Porque qual é o nosso maior problema, irmãos? Pecado. Então Jesus ele vem para esse pecado me afastou de Deus. Então Jesus ele vem, ele paga o pecado, ele paga o preço do pecado e agora me dá acesso para Deus. E aí agora eu tenho essa vida diante de Deus, onde a minha consciência que antes era uma consciência de guerra para com Deus, eu não tinha paz, agora essa paz ela invade o meu ser, porque o problema não era aquilo que eu estava vivendo, fazendo, mas era o problema de não ter paz com Deus.
e agora em resposta eu tenho paz com Deus e vivo em santidade para com Deus. Mas a consequência, ela fica. Mas se eu usei a vida toda droga, eu vou ter consequência. Se eu fui alguém envolvido com um mundo de pornografia e sexo, as doenças que isso trouxeram ao meu corpo não vão ser apagadas. Então é preciso só colocar isso. Por quê? Porque às vezes a gente tem uma ideia de Deus, eu estou fazendo tudo certo, eu já me arrependi, mas eu continuo na peia. O Salmo 71 é um salmo que tem me chamado a atenção por esses dias. É um salmista velho, de idade avançada, que olha toda a sua trajetória e diz assim: o Senhor me escolheu lá no ventre, eu sou crente desde pequenininho, eu fui sempre fiel ao Senhor, mas eu estou agora velho, Senhor, e eu estou passando por um negócio que eu não sei se o Senhor pode me salvar. Misericórdia. Olha para mim, Senhor, o Senhor me abandonou. Depois dá uma olhada nesse salmo, que é muito interessante. Mas sabe qual é o consolo dele? Não é que a peia vai acabar enquanto ele está vivo. O consolo dele é que ele tem certeza que ele vai ressuscitar. Então tem algo que Deus nos dá, que é paz em meio a todo esse caos, consequência do nosso pecado, que é um olhar no futuro dizendo: apesar dos pesares, eu sei que meu Redentor vive e que naquele dia eu estarei junto com ele ressuscitado. Então, perder essa perspectiva da ressurreição e da promessa da restauração de todas as coisas, é viver uma vida aí que a gente não experimenta a paz, porque a gente é ansioso, né? Então, só para fechar o parênteses aí, mas para trazer esse ponto aqui, de que essa paz com Deus. Então a paz está tudo acabando, está tudo desmoronando, mas eu tenho paz com Deus porque eu fui perdoado, aleluia. Então, eu lembrei de um caso aqui, de um irmão que aceitou Jesus, né? Só que ele devia na justiça, e aí depois que ele aceitou, o pastor disse: agora você vai lá para a delegacia e você vai se apresentar. Vai pagar, e foi preso. Você vai pagar. Nós fizemos o casamento dele aqui, ele casou, ele queria casar antes de ir, foi lá, o pastor foi levar ele, ficou preso não sei quantos anos aí, porque não é assim, estou em paz com Deus, vamos pagar aí, Senhor, paga. Não, ele apaga os pecados, mas a consequência... Bom, a gente falou aqui já sobre a questão olhando, né, para a própria palavra de Deus, trouxe um pouco essa questão dos reformadores. Agora, até para a gente já chegar aqui nesse final e depois abrir para perguntas, né? Sei que você já falou até, Daniel, um pouco sobre isso, mas como é que a disciplina bíblica ela é praticada na IBC, né? A gente falou do corpo de Cristo, falou da igreja como toda, a igreja evangélica, protestante, mas na IBC como é que é feito? Geralmente você que é mais antigo da IBC, você sempre vai ouvir nos nossos lábios Mateus 18. Você já praticou Mateus 18? É ou não é? Quem é antigo da IBC sabe disso, né? Está acontecendo problema, pastor. Mateus 18, já foi Mateus 18? Mateus 18, Mateus 18, Mateus 18, para que isso fique inculcado na sua mente, de que o passo a passo para o exercício da disciplina, ela tem que ser totalmente bíblica, aquilo que a gente está falando, os 3 pilares, né? Baseado na palavra de Deus, no amor de Deus, para que o outro chegue à maturidade. Isso daqui precisa ser lembrado todo o tempo, porque é nesse ciclo que a gente vive, para que a relação em termos de disciplina aconteça. Então Mateus 18 aqui, a advertência, né, se o irmão pecar contra você, então ele vai dizer, primeiro é um e o outro. Então, rapaz, vou chamar aqui o Hamilton, como ele está cometendo um negócio que não está rolando. Então, pastor Hamilton, rapaz, eu preciso bater um papo com você. Vamos aqui, marca aquele... Minha esposa falou que eu falo muito em churrasco, mas marca um café da tarde, né? Paga, tá aí para aliviar o negócio, paga um... Rapaz, inclusive, pastor, o que você gosta pecado, aí? É melhor pagar ele mesmo, né? Um cafezinho. O que você gosta aí, pastor? Quero fazer né? Quero lhe deixar feliz comendo, né? Então paga e vai conversar com ele. O problema é que no meio da conversa o cara está endurecido pelo pecado. É isso que Mateus fala. Mas não deu certo. Cara, não deu certo, pois acho eu vou ter que... Essa conversa não acabou aqui, vamos conversar de novo. Só que agora você vai com o outro. Você chama o outro irmão, pai, Euriano, cara, preciso da tua ajuda aqui, cara. O Hamilton está assim, assado. O Euriano vai falar, pô, eu tinha percebido, né? Então, bora lá nós dois, Hamilton, para pagar de novo. O que você gosta? Um churrasquinho, vou fazer um churrasquinho.
Hamilton, vamos lá de novo. Essas restaurações vão sair caras, né, pessoal? Vamos lá de novo. Hamilton, tem um negócio bom para tu. Agora é eu e Euri. Vamos lá em amor, dizendo: meu irmão, cara, segundo a palavra de Deus, você não está andando de acordo com o Evangelho. E a gente está vindo aqui em amor, para ver você formado em Cristo, para que você... Agora é eu e o Euriano, para não resolver. O churrasco não quebrantou o coração do homem, né? Então a gente está esperando que o Espírito faça algo. Então, daqui para frente, a gente tem falado isso sobre todo o GR, né? O GR, ele precisa participar disso até para orar por essa situação, quando o cara já não ouve. Porque está escancarado no meio do GR, o cara já não ouve. E agora? Como é que faz? Agora nós temos que fazer uma corrente de oração pelo irmão, chamar os pastores para intervir nisso. E os pastores vão entrar, que é o que Mateus fala, ó, eu e o outro, GR, né? Mateus 18, 17, eu e o outro. E no 17 também, agora, eu, o outro e os pastores. Então, eu preciso ir com o Euriano, chamar os pastores para conversar com Hamilton. Por quê? Porque o pastor vai ter ciência de que não é fuxico, nós dois fomos, nós dois enfrentamos ele olho no olho, e agora estamos colocando diante do pastor para a gente tentar chegar num comum acordo aqui sobre isso. Então, esse Legal. é o passo a passo. Eu queria só falar um pouco sobre o GR, gente, que seria a terceira instância, né? Então, eu, o outro e o GR. O GR aqui seria a terceira instância. E esse espaço, quando ele fala assim, leva-o à igreja, o GR é a igreja. É uma célula da igreja, né? Então, a gente fala muito, nós falamos muito tempo sobre membresia, hall de membros. Nós não temos mais controle na IBC quantos membros nós temos. Então, a relação que temos de membresia é: você faz parte de um GR, você faz parte da IBC. Você não faz parte de um GR, você não faz parte da IBC. O GR é a célula máter da Igreja de Jesus, né? Então, lá, os líderes, as pessoas que estão lá, são os primeiros, as primeiras pessoas que vão oferecer ali ajuda a você no tocante à igreja. Já passou pelo indivíduo, já passou pelas testemunhas, agora chegamos ao GR. O cara não se dobrou, o cara não se humilhou, não pediu perdão, aí nós vamos para a última instância, que seria chamar esse cara, né? Os líderes de GR e os pastores, seria a última instância. E aí o cara não quis resolver, não quis assumir o seu pecado, o seu erro. Aí é o que o pastor Daniel falou, a gente considera-o como gentio e publicano. Quer dizer, vamos abandoná-lo? Não. A gente considera ele como alguém que está negando a fé. Né? Simplesmente isso. E que precisa ouvir o evangelho, que precisa de perdão, que precisa de restauração. No dia que ele vier, eu estou arrependido aqui, eu quero voltar. Nós estamos de braços abertos para receber o irmão em Cristo, né? E fazer a festa como Paulo fez com aquele irmão que estava tendo relações com a madrasta, né? E agora tem algo muito sério sobre isso, que é a própria palavra de Deus vai falar sobre, e o texto é sobre disciplina nesse caso, né? Aquilo que ligares no céu será ligado na terra, aquilo que desligares no céu será desligado na terra. Esse texto é um texto de Mateus, mas é um texto que fala sobre disciplina. O contexto ali é disciplinar. Então o que acontece? É muito sério e não é brincadeira isso. Eu já vi algumas pessoas tratando isso como brincadeira. Paz, entrega a Satanás. A ideia aqui é porque o povo de Deus, como Efésios vai falar, ele foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, por meio de Cristo. Então nós temos a bênção do Senhor sobre a igreja. O Senhor abençoou o seu povo. Como eu comecei com o Antigo Testamento, para vocês entenderem como Deus chama um povo para si, e dá os mandamentos, dá a lei, dá a identidade para o povo, e esse povo está sobre a bênção. Mas quando aquele indivíduo sai desse arraial de bênção, porque ele está em rebeldia, o que acontece muitas vezes? Ele morre, ele paga um preço altíssimo. Não mudou isso com relação à igreja. Então, quando Paulo diz assim, entregue a Satanás, ele está dizendo assim, rapaz, esse cabo agora ele vai sair dessa bênção que está estendida sobre a igreja de Deus, e ele vai viver ali, porque aqui o inimigo, a gente canta, a igreja
A perseguição não parou a igreja, o diabo não parou a igreja, as portas do inferno não pararam a igreja, porque você está no arraial de Deus, o arraial dos santos, é aqui onde o céu beija a terra. Então Deus abençoe isso daqui. Quando você sai desse arraial, agora você está sobre a responsabilidade do inimigo. Então ele vai te bater, meu amigo, vai te bater até dizer já chega. Graças a Deus que muitos se arrependem, voltam, pedem perdão, diz, cara, me arrebentei todo, mas estou de volta. Mas é só para você entender esse termo, que é um termo extremamente forte. O arraial de Deus é abençoado, é a bênção de Deus sobre o seu povo, né? E você vê isso, a Bíblia inteira trata sobre esse assunto. Quando a gente chega no último livro, quando a gente chega em Apocalipse, a gente já começa ali nos 3 primeiros capítulos, quando João vai falar as 7 igrejas. O que é o Jesus falando às igrejas? Está mostrando aquilo que vocês fizeram de bem, mas por conta disso, eu vou tirar o candelabro de lugar. Quer dizer, sou eu que vou dar um fim a esse negócio aqui, não é o diabo não. Sou eu, é Jesus dizendo aqui, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem, por aí vai. Então tem sempre... E um exemplo bem que está na nossa imagem aqui, é a noite em que o anjo da morte passa, as pragas no Egito. Chega um determinado momento que Deus ele vai separar o que é dele e o que não é. O que é dele não acontece absolutamente nada, o arraial dele não acontece. Quem está fora, meu amigo, sofrendo todas as consequências. Então essa é a imagem do paz, entrega a Satanás, deixa ele pular, a bênção aqui ele está perdendo. Por que eu falei isso? Hoje pela manhã a gente recebeu algumas pessoas aliás, no gabinete a gente recebe muitas pessoas, e chegou uma pessoa que veio de uma igreja, mas eu disse, você conversou com o pastor? Não conversei não. Pois volta lá, fala com o teu pastor, sai na bênção. Irmãos, isso é extremamente importante. Você vir com a bênção do seu pastor, da sua liderança. Isso é honra, é respeito, e você está sendo fiel ao Senhor nesses termos. Então foi legal porque eu disse, entendi, então eu vou lá, vou voltar, vou falar com o meu pastor, que eu já não estou mais lá, para vir para cá. Então, papel do líder. Então, antes da gente abrir o microfone aqui para vocês, só fazer essa última abordagem, né, em relação ao papel do líder nesse processo de exortação, né? Vamos lá, gente. O papel do líder agora, né? Você que é líder de GR, ou você que está no GR também, está vendo o seu irmão, né? Você vai ajudar ele. De que forma? Primeiro, você vai sentar a madeira nele. Empatia e acolhimento. Não é passar a mão no pecado, mas é amar o pecador, né? Olha Efésios capítulo 4, verso 2, ó. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-os uns aos outros com amor. Você vai ser um suporte, uma ajuda para essa pessoa que está cometendo erros, né? Aí Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Então esse é o nosso desafio, resgatar vidas, né? Mateus 5:9 fala que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles verão a Deus. Quer dizer, a misericórdia que está no meu coração eu ofereço ao outro porque eu recebi. Então nós não somos julgadores. Você não está lá no GR para ficar dando biblada no povo, né? Está todo mundo errado e você está certo. Não, coração misericordioso, empatia, podia ser eu. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. É um dia de cada vez a nossa restauração. João apresenta Jesus como cheio de graça e verdade. A graça vem primeiro do que a verdade, né? Amém. Então, isso aí. Segundo, confronto em amor, tá? Você vai chamar ele para um bate-papo e confrontá-lo em amor. Gálatas 6:1 nós lemos. Você que é espiritual, chegue para o seu irmão para falar com mansidão, com amor, né? Ezequiel 33:11 fala que aquele que vê o ímpio no erro deve chegar e avisar também. A outra coisa, caminhada da segunda milha. Olha aí, pode ser que o cara está sem condições de caminhar e você vai precisar oferecer o seu ombro, a sua ajuda, como diz Mateus 5:41, caminhar a segunda milha com ele. Mais uma chance, Deus é o Deus da segunda chance. Ele deu a segunda chance para nós. Talvez algum de nós aqui
possa ter um testemunho de que realmente viveu a disciplina, né? E Deus pôde restaurar, tá? E segundo, o líder de IR, ou você que faz parte do IR, deve conduzir o processo segundo os passos de Mateus 18, 15 a 17, à luz de toda a palavra de Deus, à luz dos princípios da restauração, do perdão, do amor, do ser suporte, né? Então isso é o que a Bíblia diz sobre a disciplina. Então, do ponto de vista conceitual dos processos, nós discutimos aqui, acho que agora podemos ouvir um pouquinho, né? Vocês que têm dúvidas, que querem fazer algumas perguntas aí. Deixa eu... Vou para aí, Daniel? Ah, tá bom. E aí ele vai com o microfone lá para vocês, né? Tem um site, eu não sei se vocês já viram aí, que é a coisa mais ridícula no mundo, no meio evangélico, que é o Fuxico Gospel, né? Aí já imaginou o Fuxico Gospel, né? Mas tem os lacradores de internet, né? Que quer só jogar o pecado do outro, mas sem um confronto, né? Só para ganhar seus likes. Vamos lá, quem tiver aí alguma pergunta, o líder que está aí também, que agora o que é que eu faço? Boa noite, irmãos. Meu nome é Hamilton. Tá? Eu queria começar compartilhando, tá? Começando pela história de Jó. Eu acho que nunca foi o irmão que falou, compartilhou um dia que Satanás só aparece no começo, né? E na realidade Deus não castiga, Deus se afasta, tá? E depois fica só Jó e os amigos dele, né? Que na realidade não são amigos, né? O que eu vejo ali, que esses amigos é como se fosse o líder de PG, o líder de GE, tá? Ficaram falando, repreendendo o Jó falava da iniquidade de Jó, tá? E no meu contexto, no meu mapa, eu vi que esses amigos representavam a alma de Jó, a mente, vontade e emoção, eram os três. A Eliú, que era o espírito, que era o último, tá? Mas eu vejo também, eu estou até anotando aqui, que quando chega no final, no capítulo de Jó diz assim: meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Então veja assim, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Nessa exortação, nessa biblada que às vezes o irmão quer dar, porque na realidade o que os amigos de Jó fizeram foi dar biblada em Jó, tá? Interessante, os paradoxos de Deus, né? Entender a mente de Deus. Era necessário que esses amigos de Jó se manifestassem para o Jó entender o que ele era, né? Porque o pecado de Jó é que ele se achava justo, era o único pecado que ele tinha, né? Porque ele era homem de caráter, tá? Então eu vejo isso. E outro detalhe importante também, tá? Quando a gente vê o irmão que está sendo disciplinado, tá? Eu já vi uma irmã que dizia muito isso: não deixa, se é Deus tratando ele, tá? A pessoa está precisando de ajuda, tá? É um soldado que está ferido, que tem que ir lá e realmente resgatar, tá? Mas a pessoa deixa, é Deus que está tratando ele, isso é a disciplina de Deus, tá? Para mim é um zumbi espiritual, né? Porque a pessoa está necessitando de alguma coisa que ele não dá. Então é outro cuidado que eu vejo também que tem que ter, tá? E outro cuidado também que eu vejo que tem que ter, quando eu me converti, eu andava muito nessa história também. A Bíblia diz isso, não diz isso, isso aqui está certo, isso aqui está errado, tá? Até que eu assisti uma pregação do pastor Simão sobre o cutucão do Espírito, tá? Porque eu acho que nós precisamos realmente ter essa sensibilidade, tá? Porque se a pessoa peca e não sente que pecou, ou ele está num mundo de religiosidade muito grande, acho que já está totalmente santificado, que não tem como ele achar que pecou, tá? Ou então ele cai no mundo, né? Que é esse irmão que vai para o mundo, tá? Então eu queria compartilhar isso, tá? Para a gente sentir a diferença do que é viver do que está certo e está errado, porque eu sei que a lei é boa, porque a lei ela desperta a nossa consciência moral, tá? Mas se viver debaixo do que é certo e que é errado, o Senhor disse que faça isso ou faça aquilo, a gente não vai mudar nunca, né? A gente vê lá em Gálatas 5,16 que o Senhor diz: andai no Espírito, jamais satisfazerei a concupiscência da carne. Então eu queria compartilhar isso, tá? E até que ponto a gente pode dizer, sentir isso, tá? Que a gente deve estar vivendo pelo certo ou pelo errado, ou está andando no Espírito. É isso que eu queria compartilhar, ou talvez perguntar. Não, acho que o irmão meu xará fez na verdade meu xará, né? Fez uma explanação, deu um depoimento do que ele
percebe da disciplina, e eu acho que isso é importante, quando a gente não é juiz, tá, gente? Nós não somos juízes. Nós somos irmãos em Cristo que vamos estender o braço para carregar, muitas vezes, no colo algumas pessoas, né, durante a caminhada. Mas aí eu acho que o limite é quando você percebe que a pessoa não quer, sabe? Quando você percebe que o outro não quer, aí você precisa dar uma pausa e aí deixa Deus agir na vida dele para que o arrependimento chegue, né? A tristeza segundo Deus, qual Paulo diz, para que o arrependimento venha, aí você abraça, traz para a comunhão de novo. Mas é a ideia de não ser juiz, de ter misericórdia no coração, né? Vamos lá, obrigado pela partilha, meu irmão. Eu queria saber qual era a diferença de disciplina e castigo. Irmão, disciplina e castigo não tem nenhuma diferença de etimologia, né? O caso a diferença é como é que eu enxergo aquilo que Deus está fazendo em mim. Aí é diferente. Porque geralmente quando cai no termo o castigo, ele se tornou um termo pejorativo, né? Assim, Deus castiga. Mas o ponto não é a palavra disciplina ou castigo. O ponto é o que Deus está fazendo. Então, se você vai usar a palavra castigo, disciplina, claro que elas aliviam, né? Você falar em castigo, falar em disciplina, ou disciplina aliviou. Mas no final das contas é a mesma coisa. O ponto é que Deus, ao disciplinar seus filhos, Ele quer que você se torne semelhante a Cristo. Então Deus vai disciplinar. A Bíblia fala que Deus vem com fúria. Salmo 50 é o do salmo mais terrível, que diz: olha, tu acha que eu sou teu igual? Tu acha que tu está andando em pecado, está vivendo a tua vida do jeito que você acha que eu sou seu igual, que eu sou seu parceiro, que você olha para mim e diz: ei Deus, estou legal contigo, rapaz, ou tu te arrepende, ou eu vou viver num dia que tu não está esperando, eu vou te rasgar no meio. É terrível esse texto. Pense num texto pesado. Salmo 50. Isso daí é castigo ou disciplina? Porque o ponto não é castigo ou disciplina. A palavra aí, o ponto é, rapaz, eu tenho que entender o que Deus está fazendo em mim. E se eu de fato sou um filho de Deus, Deus vem para me disciplinar, castigar e fazer com que eu aprenda que Ele é Deus e eu preciso depender dEle. Entendeu? Fazer uma interferência do ponto de vista da educação. Nosso pastor educador agora Vamos lá. Do ponto de vista da educação, a gente é muito precioso com os conceitos, né? Principalmente nós temos aí, por exemplo, na Europa, eles têm a chamada lei da palmada, né? E nós também temos aqui no país, né? A lei da palmada, e tem uma literatura aí de educação, pedagogia positiva, né? Que você não pode confrontar a criança, que você tem que ter cheio de dedos, né? Para poder educar e tudo mais. Então, para os da pedagogia positiva, a disciplina é mais bonito, né? E castigo é mais feio, né? Mas se a gente olha em relação à Bíblia, o Velho Testamento fala para a gente não afastar da criança a vara, né? Vara pressupõe castigo, disciplina, como é que você queira chamar. Você vai sonegar a criança alguma coisa que ela goste, né? Então você vai retirar algo de alguém que lhe faz bem. Então isso é um tipo de castigo, isso é um tipo de disciplina. E Deus faz isso. No Velho Testamento, você se lembra quando Davi, ele para se exaltar, ele fez o censo, né? Rapaz, Deus ficou chateado com ele. Rapaz, você quer contar quantos soldados tem, só para você se gabar, Peraí, vou te dar 3 chances para você receber a minha punição, o meu castigo, a minha disciplina. Ou a fome, ou a peste, ou cair nas minhas garras, né? E ele diz assim: não, pelo amor de Deus, me deixa, eu quero me agarrar, né, nas garras desse Deus, porque é a misericórdia dele. Mesmo que eu apanhe dele, é um apego com misericórdia, né? Então, porque ele é pai. Quer dizer, no Velho Testamento, Deus puniu. Deus castigou seu povo. Deus agiu no meio do povo. Então, é porque a gente hoje é meio cheio de dedos do ponto de vista do conceito, e a gente fica meio assim, né? Para falar, é castigo, é disciplina. Mas Deus faz tudo isso por amor.
né? Você que hoje é adulto e seu pai lhe disciplinou, né? Quando você fez besteira, bobagem, quando era criança, né? Botava você no cantinho do pensamento. Agora, um esclarecimento aqui sobre o cantinho do pensamento, gente. Não adianta botar criança pequena no cantinho do pensamento. Ele vai pensar o quê? Criança tem pensamento concreto, não tem abstração. Ele não vai refletir nada. Meu filho, sente aí. Tem gente que bota até uma cadeirinha, né, em casa, né? Senta na cadeirinha e pensa no que você fez. Pensar o quê, pelo amor de Deus? A criança tem mentalidade concreta. Ela não abstrai. A palmada ela entende, né? É. Então faz o seguinte, ó. Você ir agora passear com o seu primo no final de semana. Você não vai mais. Vai chorar, não vai? Só que ele vai sentir a dor. Você não bateu, você não fez nada. Você retirou alguma coisa que ele quis, né? Então, nesse aspecto, castigo ou disciplina são palavras semelhantes. O problema é o momento em que a gente vive de uma liberdade sem limites que a gente não pode conceituar, não pode usar os termos bíblicos, né? Mas só contribuindo do ponto de vista educacional. Deus é amor, mas o amor de Deus muitas vezes vai nos permitir o quê? Viver a dor. Porque eu procurei, eu fiz errado, eu saí dos padrões, né? Então, Vamos lá. Tem outra aí, Daniel? Ele disse que a mulher não deixava ele perguntar. Autorizou? Autorizou. Bora, Itaés. Boa noite, meu nome é Itaés. Danielzão, surgiu uma dúvida. Lá em Mateus 18, a gente vai tratar sobre como levar a disciplina, né? Fala, se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E no final do texto ele fala, trate-o como gentil e publicano. Aí você falou, vamos pregar de novo para esse cara. Só que lá em 1 Coríntios 5,11, o que eu queria dizer era, se vocês não devem se associar a quem se afirma ser irmão, mas vive em imoralidade, em pecado, a gente não deve nem sentar à mesa. Me ajude aí, meu irmão, que bugou aqui, ó. Vai falar, ele fala. Boa, a gente estava inclusive conversando sobre isso aqui antes de começar, né? Fala aí. Vamos lá, Thais. Boa pergunta. A gente conversou sobre esse texto justamente, né? Tá, deixa eu botar como algo muito prático aqui, certo? Sentar à mesa, para o costume judeu, era algo extremamente sagrado. Então, quando você senta à mesa com o judeu, você está dizendo assim, ele está dizendo para você, você está dizendo para ele, nós concordamos com tudo aqui, à mesa. Era o maior grau de intimidade que maior você tinha grau, com o outro, né? cara, a intimidade que eu tenho com você. Tá, cara, vamos sentar, meter o pão com manteiga na tua xícara de café. É esse tipo de intimidade. Por isso que Jesus foi tão condenado por sentar na mesa, né? Exato. Agora, imagina só qual é o ponto aí, né? Porque a gente está falando num ponto de disciplina, certo? Que é Mateus 18. E o texto ali tem um fluxo. Mateus 18 aí continua. Vamos aprofundar um pouco mais. Aí vamos falar sobre perdão. Quando chega nessa coisa do sentar à mesa, que é extremamente correto e não está entrando em contradição, mas a ideia é o seguinte, tu está com um cara que ele é imoral. Tu está com um cara que ele é aquele cara que toda vez que tu senta com ele, ele fala uma baita de uma besteira. Rapaz, ele não se contém, se diz cristão. Qual é a atitude mais prudente que você deve tomar com um camarada desse? Aí você senta com um cara uma vez, duas vezes, exorta e não acontece. Qual é a atitude mais prudente? Cara, amo você, mas meu irmão, não dá para a gente sentar junto. Então, esse sentar à mesa nesse ponto, é que eu preciso agora cuidar, é do rebanho.
é de quem está junto. Porque a nossa tendência para o mal é tão grande que esse daí é um fermento. A Bíblia vai falar, né, cara, esse fermento vai levedar toda a massa. Porque esse cara, ele começa a não ter atitudes que eu vou ter que dizer, macho, eu vou te deixar para lá. Eu não vou mais poder sentar à mesa com você. E a ideia é ainda assim, é de não desistência. Porque o Evangelho, ele nunca desiste de nós. A exortação de Paulo não se contradiz, porque eu tenho que entender, eu tenho que olhar para a máxima. A máxima é, rapaz, Deus continua insistindo com o seu povo. Deus diz para Israel, eu vou te destruir, mas depois ele diz, como é que eu poderia te deixar, Oséias, capítulo 7? Ele está dizendo, vocês estão pecando, vocês estão traindo, vocês estão adulterando, vocês estão levantando ídolos. Rapaz, eu vou acabar com vocês, eu vou fulminar vocês. De repente Deus, rapaz, eu não posso fazer isso. Eu amo vocês. Então a ideia é, para mim a ideia aí é prudência. Cara, eu preciso agir com prudência. Há momentos que eu posso sentar à mesa, há outros momentos que não tem como. E eu vou esperar que Deus leve esse cidadão ao arrependimento. Acho que a gente complementa. É isso? Se quiser aprofundar, a gente conversa ainda mais, mas esse é o ponto. Oi. Ah, tá ali. Tá lá. Tinha um irmão que já tinha levantado. Boa noite. Continuo me chamando Rodolfo. A pergunta do irmão é mais ou menos parecida com o que eu ia fazer, sendo no sentido bem prático da coisa, né? Eu participo de um GR de casais, e aí eu queria dar, por exemplo, um exemplo de um irmão que esteja em pecado, sendo já exortado e tudo, e continua insistindo, e a gente já levou, digamos, à última instância, e como vocês mesmos deixaram claro, o GR é a igreja, né? Então, eu vou excluir esse irmão da igreja, mas ao mesmo tempo eu não posso deixá-lo a toda sorte, né? Então eu queria entender só como é que a gente vai fazer essa liga para não deixar aquela ovelha abandonada, entendeu? Nesse aspecto aí, aquilo que Paulo fala, entregar a Satanás, é deixá-lo ele a própria sorte nesse sentido. A gente não deixa de orar pelo irmão, a gente não... É diferente. Rapaz, você não vai excluir... Tem um lá pedindo o microfone, é isso, né? Você não vai excluir, por exemplo... Você não vai... Se vocês têm um encontro no shopping, o cara vai querer ir no shopping, ok. Mas se você vai fazer na sua casa, tu não vai... Entra na sua casa quem você quiser. Não é não? Rapaz, só entra na minha casa. O cara deu bastante confusão, já foi exortado. Ele já foi chamar a atenção. Deixa ele a própria sorte. Quiser acrescentar algo mais... Não, aconteceu algo uma vez comigo, assim, alguém que fazia parte do meu grupo, muito amigo mesmo, mas que estava numa situação de pecado e problemas, enfim, no casamento, muita coisa assim. E aconteceu que eu disse para eles, cara, não é bom mais você vir para o GR. Eu disse para ele, não venha. Uma direção agora, clara. eu, enquanto amigo dele, eu sentei várias vezes com ele, fora de GR, para poder conversar com ele, para poder trazer ele de volta. Mas isso foi algo entre eu e ele, disse, cara, eu vou... Aí eu sentei à mesa, tá? Tipo, sentei à mesa várias vezes. Eu ia lá para a praça de alimentação do Guatemi, lembra como fosse hoje, a gente sentava lá, conversava, e... O irmão voltou, vamos dizer assim, né? Ele não voltou nem para o GR, na verdade, mas eu digo assim, pelo menos o relacionamento do casamento deu uma... Mas olha para o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, que Paulo diz, tira. Esse tirar é violento. É uma exortação assim, cara, vocês perderam muito tempo, pode sair. Entrega a Satanás. Mas no segunda carta, capítulo 2, ele vai dizer, traz, como é que eles têm... notícias de que esse cara está arrependido. Eles não perderam o contato 100%. Eles não perderam. Eles traz, mas deixa lá, rapaz, como é que está fulano? Tem notícia? Estamos orando aqui, estamos orando. Até que o cara viu que ele estava numa situação que diz, rapaz, eu não falo mais com ninguém, não tenho mais comunhão com ninguém. Meu Deus, o Espírito fez a obra e o cara pediu, se arrependeu. Então, só deixando isso. Próximo aí. Oi, pastores, boa noite, amados. Meu nome é Christopher, e eu queria dar um testemunho, como foi falado aí, não é, nesse assunto pertinente. Uma época atrás, mais ou menos um ano, tinha um amado que chegou,
E ele era espírito rebelde, vivia confrontando a mim, minha esposa. E na hora das partilhas e do mapa vinha uma comoção, um choro, e aquilo começou a me chamar a atenção. E ele era muito entendido da palavra, sempre tentando me pegar ali, e eu ia para cá e ia para lá. Glória a Deus, né? Escapando. E eu cheguei para ele e disse: amado, o nível de sofrimento que tu está tendo não condiz com o entendimento da palavra. E aí nós marcamos um cafezinho lá no campo dele, na casa dele. Ele aceitou e aí fomos conversando, conversa para cá. Aí começou a soltar uma coisa, parecia uns enigmas. Resumindo, depois nós ficamos sabendo, não é, que ele estava numa vida de adultério há mais de 30 anos. Chamamos um casal abençoado também do grupo, bom, e eu disse: gente, olha, vamos orar porque o negócio é brabo. E marcamos na minha casa, porque eu sabia que se fosse na casa dele a gente ia ser expulso. E foi dito e feito. Chegou lá, demos primeira oportunidade para a mulher falar, a mulher abriu o coração, estava sofrendo há mais de 30 anos com relação à vida de adultério, e ele sempre oprimindo, e na hora que a gente foi dar a palavra para ele, ele não queria falar, não queria responder nada. Meu amado, você tem certeza? Resumindo, ele disse: eu não me submeto a disciplina nenhuma da igreja. Aí eu olhei para ele: amado, se você quiser caminhar com o GR, aqui você vai ter que se submeter, porque senão não dá certo, mas ainda dá tempo. Uma outra irmã abençoada também, nós estávamos em 4, né? 2 casais contra eles. A irmã olhou para ele com amor: amado, você não tem medo de perder a salvação? Gente, esse cara se levantou, parecia que estava possuído, pegou a mulher pelo braço, saiu. Na mesma hora, saiu do GR. Aí eu tive outro problema, né? Porque tinha umas pessoas que não entendiam, aí vinha uma comoção. Não, mas ele está se arrependendo. Eu: não, gente, ele não se arrependeu. Aí tivemos que falar de casal por casal. Foi cansativo, mas glória a Deus deu certo. Resumindo, 2 meses depois ele me chamou, bate muito no que o amado falou e o outro ali também. Me chamou para fazer um ato de compaixão, porque ele tinha participado com a gente. Aí eu: irmão, obrigado, mas não vai dar certo. Encerrei a conversa, porque eu sabia que ele estava da mesma forma. Eu ia fomentar o erro dele. Resumindo, foi o que aconteceu. Ele continuou frequentando aqui os cultos da igreja. Aí tinha um irmão que era muito vibrador lá. Aí disse: Cris, ele está lá na igreja. E daí? Deixa. O Espírito Santo já cuidou. Eu não levei para os nossos pastores, para vocês, meus amados, porque ele não era do rebanho. Ele nunca aceitou a IBC. E também já estava dando problema também. Porque ficava lá no GR e em outra igreja. E eu: nossa, o negócio está... Em resumo, 1 ano passou, glória a Deus, eu não acreditei. Ligaram para mim: Cris, o fulano levantou o braço. Eu: foi mesmo. E nesse culto eu tinha ido pela manhã. Aí eu peguei o culto online, deixa eu ver. Aí botei lá e de fato, eu quero acreditar que foi um arrependimento. Não foi a questão de comoção, remorso, foi um arrependimento, mas levantou o braço 1 ano depois do ocorrido. Seguimos os passos lá da Bíblia, glória a Deus, né? Ali é só misericórdia do Senhor, porque não foi fácil. E obrigado aí pelo silêncio, amados. Obrigado pela partilha. Obrigado pela partilha. 2 coisas aqui eu queria ressaltar no testemunho do Cristóvão, né? Primeiro, gente, numa situação dessa aí de exposição da disciplina, uma irmã se levantou e disse: rapaz, você vai perder a salvação. Salvação não tem nada a ver com isso, né? Salvação é de graça. Salvação não se perde. Não se perde. 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevo, porque vocês sabem que vocês têm a vida eterna, né? É graça, é presente de Deus. Agora, o homem de Deus, ou a mulher de Deus que quer andar no pecado, ele não perde a salvação, mas vai viver uma perda muito grande aqui nessa vida. Que né? é o que o texto de 1 Coríntios 5 deixa bem claro, né? E ele vai apanhar muito de Deus, infelizmente. Mas
Se ele é de Deus, ele vai se arrepender e volta, nem que seja no último momento. A outra coisa muito importante, foi ressaltado no testemunho dele. O irmão que estava dando trabalho, não era nem da IBC, gente. Era de outra igreja. Uma palavra muito importante para nós. Não, o GR não é lugar de pessoas de outras igrejas. O GR é lugar do perdido, é lugar daquele que não tem abrigo, né? Que está aí no meio do mundo perdido. E nós que somos povo de Deus, que estamos semeando a sua palavra. Amém, gente? Não vamos pescar em aquário areia em nome de Jesus. Alheio, né? Nem vamos deixar que o peixe de lá pule para o aquário daqui, né? Não. Pega de volta, joga de volta. Você viu que deu defeito, né? Não dá certo. Traz para dentro os perdidos, não ovelha de outro aprisco, misericórdia. Ele tem o pastor dele, tem a liderança dele, em nome de Jesus. Agora é importante só ressaltar uma coisa aqui. O pastor Armando fala muito isso. Gente, não é tão fechadinho como a gente pensa. A disciplina requer uma caminhada onde Deus vai dar discernimento para que a gente consiga administrar de uma maneira que honre ao Senhor. Então não é 2 mais 2 é 4, não é assim. Então a gente tem que ter muita dependência de Deus, a gente tem que ter muita palavra, muito temor de Deus, porque a gente está lidando com um irmão em Cristo. Então é preciso muita humildade da nossa parte. E aqui a gente está falando como pastor também. O pastor vai dizer, não, vai dar a paulada, abrir a Bíblia. Não é assim. É humildade mesmo. Porque o olhar é sempre, isso pode acontecer comigo, a primeira coisa. E tem coisa que vai ficar, o pastor Armando fala, né? Tem umas que são, como é que ele fala? Euri, brancas, outras... Não, ele cita o Russell Shedd, né? Que isso. Nem é preto no branco. Existe uma zona cinza aí que a gente precisa do discernimento do Espírito para poder é muito difícil, saber. Exatamente, é muito difícil. Então precisa de muita oração, muita humildade e muita dependência de Deus, às vezes, até para nós mesmos, como pastores, que nós temos coisas que a gente vai dizer, rapaz, eu não sei responder isso. Não sei como, mas Deus vai dar. Vamos orar e o Senhor vai dar discernimento. Tem um caso aqui, o cara me falou no Seja Homem, que até agora eu estou orando dizendo, rapaz, como é que resolve esse negócio aí, Senhor? Não sei. Então, só para dizer para vocês, não se desesperem ao ponto de dizer, meu Deus, e agora? A gente ora junto. O ponto é que Jesus veio para salvar pessoas das garras do inferno eterno. E nós vamos fazer de tudo para que essa pessoa escape disso. Amém? Esse é o nosso olhar. Deixa eu só colocar aqui talvez o último, né? Tem que ver o horário aí, né? Tem mais alguém aí para falar? Tem mas tem um negócio que alguns líderes perguntaram, que eu acho que não poderia deixar de falar, se eu puder fazer a pergunta aqui. Sim, vai. Lá no Integração tem surgido essa dúvida também, né? Porque lá quando a gente fala do batismo, né, a gente fala também das pessoas que estão chegando, às vezes já vivendo em algum tipo de pecado, né? E a importância dessa pessoa buscar corrigir essa situação, né? No momento do batismo e tudo mais. Mas aí, às vezes o pessoal pergunta, então a pessoa que não é batizada, são duas situações, né? Não é batizada ou que ainda não se tornou membro da IBC, ela pode de alguma forma ser disciplinada, da mesma forma que o membro, e como é que funciona especificamente para o caso de quem vai se batizar, né? A pessoa está em pecado, aí ela não pode se batizar, ou ela pode, mas vai ser disciplinada, ou vai, né, uma caminhada. Então, se puderem esclarecer um pouco isso para o pessoal. Bom, a Hamilton vai responder aqui também, mas eu vou contribuir dizendo o seguinte: é muito difícil você, primeiro, né, ter alguém que o batismo, nós entendemos como igreja, que é a maneira como você faz parte da igreja. Você confessou Jesus e agora diz assim, rapaz, em resposta a isso, agora eu vou me batizar, porque eu estou declarando para o mundo, ei, eu sou uma nova criatura e agora faço parte da igreja. Então, se o cara ele não tomou essa decisão ainda, é questionável a fé dele. Já começa por aí. Já se questiona, como assim? Eu tenho um problema. Qual é o problema? Então, porque assim, irmãos, para mim, o evangelho quando entra, ele muda. Acabou, meu irmão. Eu era cego, agora vejo. Não tem essa coisa do evangelho entrou, mas eu vejo parcial. Não.
Não existe meio crente. Assim como não existe meio morto. Existe meio morto? O cara morreu, acabou. Ele pode acabar de morrer, ainda está quentinho, mas ele está morto. Então não existe essa coisa do meio morto. Para mim tem um ponto muito... É porque assim, a gente celebra tanto, a gente quer tanto que as pessoas se convertam, que eu costumo falar, que se o jovem rico tivesse falado assim, poxa vida, eu queria tanto te seguir, aí vende tudo que tem, não, mas eu tenho muita coisa, não dá não, mas a gente corria atrás do jovem rico para dizer, ei, vem cá, mas tu está quase salvo, tu não está longe não. Então a gente pegava esse jovem rico, trazia para cá, e aí a gente ia caminhar, ia fazer, e aí daqui a pouco ele está se sentindo crente. O problema é que ele não foi, porque se ele tivesse sido, Jesus tinha falado, olha aí. Mas a gente tem tanta vontade que às vezes a gente faz isso, né? A gente pega os caras que não querem se batizar, mas estão por aí rodando. Esse não faz parte da igreja, não. A gente não considera como membro, né? Particularmente não faz sentido, a não ser, por isso que ele tem que passar pela integração, por isso que nós estamos dizendo, você que lidera a GR, chegou gente, fez uma integração, vem de outra igreja, trouxe a carta de recomendação, passa pela integração, conversa com os pastores, porque isso é como a gente tem tentado trazer uma organização da igreja. Algo a acrescentar? Eu acrescentaria o seguinte, o batismo ele é uma ordenança, ele é uma cerimônia, mas ele é muito mais do que um rito, né? Ele é uma exposição pública daquilo que aconteceu dentro. Romanos capítulo 6, verso 1 a 4. Morte, sepultamento e ressurreição. Morte do eu, né? Sepultamento do velho homem e ressurreição para viver em novidade de vida. Isso é o batismo. Então a gente publiciza aquilo que aconteceu dentro. Porque senão o cara tomou banho, não é não? O cara foi para a beira-mar e tomou banho. Mas o batismo não é isso. O batismo é um símbolo do novo nascimento. Eu nasci em Cristo, eu vou morrer para o mundo, quero viver para Deus. E se o cara não quis se batizar, então a gente questiona porque realmente, será que a fé dele realmente é de coração, né? E aí como é que a gente vai, se a gente entender hoje que a disciplina é para os filhos, a disciplina é para os irmãos, é para a comunidade, como é que eu vou disciplinar um cara que não faz parte da comunidade, né? Não tem sentido, não tem referência, não tem parâmetro, né? No momento em que ele entrega a vida a Jesus, se batiza, e a importância, gente, do corpo local, né? Não existe desigrejado. Todos nós somos uma igreja, as igrejas do Novo Testamento têm endereço. Paulo escreve aos Efésios, Paulo escreve aos Coríntios, ele escreveria a nós os fortalezenses, aos do Ancuri, se ele fosse escrever uma carta para nós. Temos endereço, Rua do Cruzeiro 401, onde a gente se reúne. A própria contagem de Atos, né? Aqueles que foram acrescidos, 5.000. Por que eles foram acrescidos? Porque eles creram e foram batizados. Então, batizados. Então, e o GR é a igreja espalhada pela cidade. Então, se o cara não entregou a vida dele, ele diz que entregou, mas não quer se batizar, né? Não faz parte de um GR. Como é que a gente tem ingerência sobre a vida dele do ponto de vista espiritual? Não tem. Então... Agora, como líder de GR, certo? Pensando aqui como líder. O cara faz parte da igreja, faz parte de GR, mas ele mudou de GR, aí ele foi parar no meu GR, certo? E depois ele foi parar no meu GR, porque aí só que tinha um problema com outro líder de GR, certo? E aí eu vim descobrir depois. Eu trato com o irmão, eu trato com o líder do GR, eu levo ele para o líder do GR, como é que resolve essa situação dentro de casa? Quer responder? Eu acho que a primeira coisa é saber por que ele está aqui, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar sempre com a questão da motivação, né? Qual o motivo dele estar aqui? Não, eu briguei lá com o líder lá, então você volta lá, resolve lá, perdoa lá. Se o GR daqui é mais perto da sua casa, né? Você pode ficar aqui, não tem problema nenhum, mas está zerado lá, volta lá e pede perdão, né? Resolve com o teu líder. Porque essa coisa de você ficar pulando, porque os crentes têm essa mania, né? De ficar pulando de igreja em igreja, igual macaco pulando de galho em galho. Porque acontece um problema, muda de igreja. Acontece um problema, muda de igreja. Acontece um problema, muda de GR. Ora, mas a igreja de Jesus é esse lugar onde a gente amadurece, né? Da mesma forma que o cara está no segundo, terceiro, quarto casamento. Por quê? Porque no primeiro não resolveu, né?
No primeiro ele jogou debaixo do tapete a sujeira. Aí passou para o segundo, deu defeito, joga de novo. Deu defeito, joga de novo. No momento em que eu não paro e me autoavalio, quer dizer, o cara está no 4 casamentos. Quem é o problema? Ele ou as mulheres? O cara está no 5º GR. Qual o problema? Ele ou os GR, né? Se o problema não for geográfico, quer dizer, mudei de cidade, né? Se o problema não for geográfico, quase certeza que o problema é ele. Eu peguei um tempo desse, acho que ano passado, eu peguei um irmão veio, e aí eu costumo perguntar, quem é você, quando você se converteu, se você veio de outra igreja, quem era para a sua igreja? Não, mas daqui já é minha 4ª igreja. Ele já mandou logo essa. Aí eu disse, é mesmo? Rapaz, e você passou por outro? Porque a primeira lá, o pastor falava um negócio que eu não concordava, saí. A segunda, eu estava lá querendo tomar uma Coca-Cola, tive que enfrentar uma filha, eu vi o pastor invadindo lá na frente, pegou a Coca-Cola na minha frente, saí. O terceiro, aí eu falei... Ainda bem que aqui o pastor não ia tomar Coca-Cola. Exatamente, aqui ele não tinha esse problema. Aí a quarta é porque, cara, né, meu filho não se adaptou, estou aqui, mas já fiz uma integração. Eu disse, meu irmão, você não vai ser recebido como membro aqui de maneira nenhuma, você tem que voltar lá no seu primeiro pastor, pedir perdão, depois você vai para o outro, pede perdão, depois vai para o outro, pede perdão, e aí a gente vai conversar. Irmão, não tem negociata nisso. Eu falei para ele, porque senão, meu irmão, aqui, no dia que eu falar um negócio, você não vai gostar e vai para outro. Eu falei, pastor sofre, irmão, pastor ama ovelha, a gente ama vocês. Então, pensam que não, mas a gente sabe quem é que senta no lugar, quem é que vem para os cultos de quarto, para o domingo. De vez em quando eu ligo para uns para falar, rapaz, tu lembra de mim? Eu disse, lembro, porque eu sei onde é que você senta, irmão. Não estou vendo mais você. Não, eu estava doente, tal. Então, assim, além de ser antibíblico essa... Vive de igreja para igreja. Rapaz, resolve, fecha o círculo. Jesus nos chamou, Jesus nos tirou desse ciclo maldito de não resolver coisas com o outro. Jesus nos chama a amar o outro. E chamar o outro, meu irmão, é suportar o outro, andar do lado a lado com o outro e dizer, meu irmão, eu te perdoo em nome de Jesus, e acabou. Amém? Então, 9h15. Acho que a gente chega agora ao final, né? É isso aí. Pastor, ora aí pela gente. Amém. Pastor Hamilton. Já, depois você faz o anúncio aí do próximo, né? O próximo já. Vamos orar, gente. Ficar de pé, né? Louvado seja Deus pela Igreja de Jesus que se reúne aqui e que vai se reunir aí ao longo da semana no seu GR. Pode acontecer algum caso de disciplina, né? Você já está munido, né? Já sabe os passos direitinho. Mas muito mais do que esse modus operandi, que esse protocolo, é o amor de Deus que abraça as pessoas e cuida, né? Traz para perto, traz para dentro. Ama, não passa a mão no erro. Ama o pecador e não o pecado. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo momento precioso com a Tua igreja. Obrigado pela conferência que nós vivemos. Que o Senhor continue a nos ajudar nesse ano da semeadura. O Senhor vai trazer muita gente. A semente está sendo semeada. Os frutos virão, mas nos ajuda a trabalhar na poda desta semeadura, porque na verdade é o Senhor mesmo quem estabeleceu a Tua igreja como uma videira verdadeira. Nós somos os ramos. E o Senhor limpa-nos cada dia, o Senhor nos trabalha em nós, o Senhor nos purifica para que a gente vá e dê muito fruto e o fruto permaneça. E esse fruto é o fruto do Teu Espírito em nós. É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. E essa maneira de viver o Evangelho, ele toca pessoas, toca vidas, toca as pessoas que estão na nossa vizinhança, os nossos condomínios, as pessoas que estão ao nosso redor no trabalho. Faz esse testemunho brilhar na nossa sociedade, através de cada irmão e cada irmã da Tua igreja. Usa-nos como instrumento do Teu amor que abraça e traz para dentro aquele que está longe do Senhor. E assim oramos e Te agradecemos, pedimos por um resto de semana abençoado na Tua presença. É o que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Próxima quarta a gente espera vocês aqui. Pode trazer as perguntas, né? Quarta é dia de só responder perguntas, não vai ter nem exposição aqui. Então, eu tenho dúvida de alguma coisa, traga a sua dúvida, que aí os pastores vão estar aqui para poder tirar a sua dúvida, tá bom?